Uma vez mais, estamos aqui no nosso podcast Plena Unção e hoje eu estou recebendo um amigo, um príncipe também, um homem de Deus, Bispo Wellington Lima, aí, da igreja IAFA. IAF, eu falei IAFA. IAFA. E existe essa igreja IAFA. Existe. Bispo Wellington, ele é aqui nosso vizinho. Como é que tá você? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Uma honra estar aqui com o senhor, uma honra estar aqui com a sua igreja. Uma igreja que eu aprendi a amar, né? Nasci no bairro, somos irmãos aqui, vizinhos um do lado do outro. Lutamos no mesmo território para conquistar para o Senhor. Então é um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui nessa igreja de excelência, com um pastor de excelência. Amém. Você me disse uma vez que vinha na igrejinha pequena, né? Vinha, quando era aqui na frente. Tu era o que? Adolescente? Não vai dizer que é adolescente, eu acho que eu era adolescente, né? Adolescente jovem. Porque como eu cresci no evangelho e cresci aqui no bairro. Então eu moro aqui a vida toda e sou pastor aqui também. Fui pastor em dois outros lugares, mas é aqui que eu estou há mais tempo. Você foi em qual lugar? Pastor aonde? Eu fui pastor na Igreja Metodista Wesleyana, na Avenida Mendissá, ali na Lapa, ali na boca do inferno. Meu Deus! Eu era pastor numa igreja em cima. O senhor vai lembrar, antigamente o Instituto Médico Legal era ali. Sim. Então, eu era pastor na minha igreja, a parede com o Instituto Médico Legal. Ah, sei. Terrível, tenso demais. E embaixo, o senhor sabe, quem está assistindo sabe, ali é um centro de prostituição, aquele pedaço ali, muito Rua pesado. Rua dos Inválidos, ali, né? Do lado, muito pesado. Eu fui pastor ali, foi a primeira igreja que eu pastorei ali, o pastor entrou de licença, e aí o pastor do campo assumiu, e aí me enviou para lá, eu era presbítero, né, porque tinha 24 anos. Então a sua origem é metodista wesleyana. Isso. Pentecostal. Sou metodista wesleyana pentecostal, aqui em cima tem uma, né? Sim. No Andaraí, eu até moro do lado dela, eu cresci e fui criado naquela igreja. E quando foi que você resolveu abrir teu próprio ministério? Então, eu não abri... Essa proposta apostólica, né? Eu não abri o próprio ministério, né? Eu acho que isso muito pesado, muito sério, eu acho, assim. Então, foi bom você falar. Quer dizer, você foi comissionado a abrir o ministério. Eu tava na Metodista Wesleyana, fiquei 30 anos lá, passei minha vida lá. Minha mãe e meu pai me levaram para lá. Meu pai aceita reencontra um amigo na praia, a gente estava na praia, eu criança, bem criança, e a gente foi para lá para Metodista Wesleyana. Então eu cresci lá, fiquei minha vida toda lá. Então eu era mais metodista do que evangélico. Tudo era John Wesley, metodismo. Eu fiz a faculdade na Metodista, no Bennett, ali no Flamengo. Fiz teologia lá. Em 2002, 2003, a primeira turma reconhecida pelo MEC da Metodista, eu fui lá, fiz lá. E aí, só que naquela coisa da visão celular, lembra? Trabalhar com célula, encontro com Deus. Isso foi em que ano, mais ou menos, que houve uma febre que tomou conta do Brasil, as igrejas foram sendo atropeladas por essa visão. Então, quando explodiu isso, eu fui pro encontro, conheci o René Terranova, César Castelhanos, fui nesses eventos todos e peguei aquilo lá e levei para essa igreja da Metodista Wesleyana. E aí foi tipo assim, um mover poderoso, quebrou a parede dos jovens. A EBD, que eu era professor de jovens, tinha 70 jovens. Eu peguei com 6, em um ano tinha 70. Foi um crescimento absurdo. Com essa metodologia. De discipulado, de célula, de reuniões nos lares. Só que não adianta você ter uma visão e o pastor ter outra visão, né? Sim. Não vai dar certo isso. Sim. E aí, com o tempo, não dava, porque a igreja tinha muitos eventos, a igreja estava focada em vários eventos, e não tinha como encaixar isso. E aí, com o tempo, só que eu queria muito continuar trabalhando com isso. Muito. E aí, eu virei líder do estado do Rio de Janeiro de jovens, na Metodista Wesleyana. Então, eram 28 mil jovens. E aí você não fica mais na igreja local, né? Você começa a viajar para ministrar, e lá tinha uma situação que era quase em tempo integral que você ficava, o líder jovem, né? Sim. A igreja proporcionava para você ficar tipo tempo integral. Você tinha que ter um emprego, mas a igreja pagava suas passagens de viagem, todo o celular, tua internet. Você ficava full time, né? Isso, fala, o tempo todo. E aí eu fui para Porto Velho, que foi uma grande experiência assim na minha vida. Eu passei uma temporada em Porto Velho, em Rondônia. Tu já estava casado? Já era casado. Eu casei nessa igreja lá, com a jovem da minha igreja. Filhos? Tenho um filho. Então, peraí.
Vamos voltar aqui, porque eu sempre começo. Você, o Wellington Lima, é marido de? Rose Lacerda. E pai de? Miguel Lacerda de Lima. Que Deus abençoe, porque eu sempre começo falando da família. Aí ele conta a história e parece que esse homem é solteiro. É solteiro? É por quê? Porque eu conheci a minha esposa na igreja lá, quando a gente tinha 10 anos de idade. Que isso? A gente é da mesma igreja desde 10 anos de idade. 10 anos? Ela é do Cordeirinho de Jesus, a gente cresceu juntos. Aí a gente namorou na adolescência, depois, aquela coisa de adolescente, aí de jovem, perdão. Você sabe que eu também acompanhei casos aqui na igreja de meninos, crianças que chegaram e cresceram, namoraram e fiz o casamento. Aí, que eu achei muito bonito. Agora mesmo vai acontecer de uma menina que chegou aqui com 3 aninhos de idade. Agora está com 23 anos, olha. Não, 25 anos, ela está com 25 anos. Então ela congrega na nossa igreja há 24 anos. Que benção. E assim, acho que tinha que ser assim. Lá na nossa igreja foi assim. Que benção. A gente ficou lá, eu, ela, meu irmão, você conhece o meu irmão, a gente ficou na igreja a vida toda, até essa situação. Então eu cresci com ela lá, casei com ela quando eu tinha 25 anos. E aí, tipo, 2, 3 anos depois, eu virei o líder do estado do Rio de Janeiro de jovens. Eu já tinha assumido a igreja. Como eu virei o líder de jovens, outro pastor assumiu a igreja, não é pastor presbítero, e eu assumi a liderança de jovens. E aí eu fui para Porto Velho. E chegando em Porto Velho, eu conheci um pastor, o Wellington, foi quem até me levou lá. Quando eu cheguei em Porto Velho, estava tendo um avivamento. Era igreja para tudo quanto é lado, igrejas grandes. E aí eu fiz um encontro com ele lá de jovens. E aí eu falei, poxa, eu quero isso aqui. E aí quando eu cheguei lá, recebi uma palavra que Deus ia me tirar de onde eu estava, que ia me arrancar. Essa foi a palavra que eu recebi. Que eu ia ser arrancado de onde eu estava e que eu ia ser colocado em outro lugar. E aí quando eu chego aqui, um pastor que é da mesma denominação que eu, da Metodista Wesleyana, tinha ido para a Visão Celular para trabalhar com células. Ele é de Cabo Frio. E aí a gente já é conhecido. Aí a gente entrou em oração, aí eu e minha esposa fomos em Cabo Frio e passamos para essa igreja. Para a igreja dele. Então eu não fundei nada. Ele ficou como teu mentor. Isso, meu mentor, meu pastor, meu pai espiritual. Sim. Ele fundou, ele é o responsável. E aí, como eu vim para o Rio de Janeiro, porque é aqui que eu morava, eu fiquei responsável pela cidade do Rio de Janeiro. E aí foi onde surgiu, por essa indicação desse pastor, desse teu mentor, a ideia da IAF. Não, então ele já tinha fundado a IAF há 1 ano já, ou 2 anos. Ah, tá. 2 anos a IAF. Então a IAF, na verdade, era como se fosse uma filial de lá, de Cabo Frio. Isso, é como se fosse uma filial de Cabo Frio. Como se fosse, não, uma filha, uma igreja filha. Tipo a sua igreja de São João. Mas hoje, aqui não é congregação filial de lá. Não. Aqui você recebeu autonomia. Isso, eu tenho autonomia aqui no município do Rio. Tá. Quer dizer, nós somos vizinhos por muito tempo, você nem colocou placa ali, algo que me incomodava. Eu dizia, esse camarada fica com a igreja fechada e tal, até falei com você. Minha esposa também tinha um problema com isso, mas o que acontece? Como a gente trabalha com célula, então, um exemplo, eu nunca fiz um evangelismo com panfleto, nunca fiz uma propaganda, nada. A gente trabalha tudo nas células. Sim. Então, não sei se o senhor lembra, né? Agora não, né? Depois do senhor falar comigo e a minha esposa, eu mudei. Eu botei a placa e eu abro as portas. Mas antes, a gente só abria uma porta e nem tinha placa. Todas as outras igrejas, a gente tem 9 igrejas no município do Rio. Todas as outras tinham placas. E normais. A nossa, não. E aí o que acontece? Como a gente tinha muitas células, a gente tem muitas células aqui na região, a igreja meio que ficava cheia já, tipo, entupida. E aí eu nunca liguei para isso, entendeu? Mas é interessante que o pastor Bispo Wellington é nosso vizinho, e eu disse para ele, falei isso e falo, né? Não existe concorrência entre nós. Por quê? Porque a visão dele, o trabalho dele, e o bairro da Tijuca hoje tem o quê? 290 mil habitantes. Então veja só, se ganharmos 10%, vai encher a tua igreja, vai encher Plena Unção, vai encher todas. Todas as igrejas. Todas as igrejas. Não é? E não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, assim, é muito bom. Eu ouvi outro dia alguém ministrando que parece que a gente, quando vê um outro prosperando, crescendo, há uma pontinha de ciúme. Para mim é 0, sabe por quê? Porque, primeiro, eu vejo assim, o trabalhar de Deus. Eu fico, assim, às vezes preocupado quando o indivíduo... Vamos lá, você está ali qual o endereço? Baião de Mesquita com o Uruguai. E do lado tem uma loja. Uhum. Então, imagina aquela loja ficar vazia, aí alguém chega ali e abre uma igreja ao lado da tua. Eu fico pensando, se
isso acontece no reino de Deus. Mas não é a mesma denominação. Eu acho que é uma falta de coerência. O que você me diz disso? Assim, existe o errado e existe o amoral, né? O sem moral. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode abrir onde ele quiser. Agora, se ele pensar com a cabeça do reino, se ele pensar com a cabeça, um exemplo, das escrituras de Atos dos Apóstolos, eu não consigo ver Paulo abrindo uma igreja do lado de Pedro, nem Barnabé abrindo do lado de Paulo. Eles iam dizer assim, vamos para outro lugar. Ou senão, ali estamos trabalhando, Cristo está dividido, porque assim, o nosso bairro tem muitas boas igrejas. Tem a comunidade Zona Norte do Pastor Márcio. Que é uma referência também ali para Vila Isabel. Tem o pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, o pastor Belo. Tem Maranata, do Paulo César Brito. Então, um monte de igreja. Eu acho que essa opção, tem a Sala Nossa Terra. Aqui do lado. Tem a Igreja Universal. Enfim, ninguém vai dizer, olha, eu não conhecia o Evangelho, ou eu não gostava da Assembleia de Deus por causa do barulho, ou eu não gostava da visão apostólica da IAP, eu não gostava da Igreja Universal. Não, mas tem a Igreja Batista, tem a Igreja Maranata. Tem a Nova Vida. Tem a Nova Vida. Tijuca do... Tem a Igreja Metodista aqui na Tijuca, tem a Igreja Congregacional. No nosso bairro tem um monte de igreja, então não tem desculpa, né? Não. Aqui não, assim, a gente é do Conselho de Pastores da Tijuca, né? A gente acompanha. Aqui tem bastante igrejas, tem muita igreja. Então você passou por essa visão em que você trouxe para a Tijuca e tem o que você, avaliando nesses quantos anos que você está pastoreando? Então, na IAF eu estou pastoreando há 15 anos. 15 anos. O que é que você pode dizer de positivo na visão celular e de algo negativo que você pode dizer, não, eu mudaria isso, eu acho que... A visão celular é muito positivo para o discípulo ser acompanhado. Certo. Então, tem uma célula, ele tem um líder, acompanha o discípulo muito mais próximo do que você não tivesse esse grupo pequeno. Mesmo na Metodista, por exemplo, quando tinha as confederações ou os departamentos que acompanhavam os jovens ou adultos, os homens, a visão celular acompanha muito mais próximo, é muito mais próximo. Esse é um ponto muito positivo. Um ponto a melhorar, né? Não negativo. Não negativo, a melhorar. Acho que cada igreja para a sua época funciona muito bem. E para a sua geografia também funciona muito bem. Mas um ponto a melhorar é também que, às vezes, na ânsia dos números, eu acho que é um ponto muito negativo. Quando eu vou nos congressos da visão celular, às vezes fala-se muito de números, de chegar, de ter, de alcançar, de fazer. E às vezes, quando você pensa muito em números, você diminui a individualidade da pessoa. Quer dizer, você está trabalhando apenas por um número para, de repente... Algumas vezes é isso. Algumas vezes é isso. É isso. Não todas, mas quando você começa a falar sobre números, você perde a individualidade da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo. O senhor sabe disso. Você vai conversar com alguém, a pessoa pergunta assim, quantas pessoas tem na sua igreja? Quantos membros tem na sua igreja? Quando alguém faz essa pergunta, eu, sinceramente, demoro a responder. Porque é feio. Ninguém gosta de fazer, mas as pessoas querem avaliar o seu ministério pelo número. E o maior pastor, ele tinha, o pastor da parábola tinha 100 ovelhas, né? Tinha 100 ovelhas da parábola. Jesus começou com 12. Tinha 120 discípulos, na ressurreição tinha 500 e se multiplicou. Mas o tempo do ministério de Jesus, nos 3 anos e pouco, foram um núcleo restrito de 12, né? Agora, você já parou para imaginar? As pessoas, você que está me ouvindo, você confiaria num pastor que ele sofreu um racha, perdeu 1/3 dos seus discípulos, depois ele desiste, começa um ministério novo, e o ministério começa com 2 pessoas, e essas 2 pessoas o traem. Você ia confiar nesse pastor? A maioria das pessoas vão dizer que não. O nome desse pastor é Deus. Deus está no céu, é traído por um líder da sua equipe, leva 1/3 dos anjos, depois começa no Éden, bota 2 pessoas lá, cuida desde o começo, essas 2 pessoas o traem. Então, o que é sucesso? Número muitas vezes não reflete o sucesso. Então, hoje nós temos assim, como que um avanço, uma explosão de movimento. Você tem
você está pastoreando há 15 anos. Então, você passou por um desgaste ministerial, e isso não depende da visão celular, assembleana, batista. Qualquer um, né? Qualquer um você passa, e aí você tocou num ponto de ser traído. Ser traído. Conviver com esta marca da deslealdade no ministério. Como lidar com isso? Há muito tempo atrás eu li um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Esse pastor Wellington, quando eu fui em Porto Velho, é um homem que marcou muito a minha vida, tá, para vir aqui no Rio de Janeiro, eu vou trazê-lo esse ano. Ele me deu esse livro para ler lá em Porto Velho, eu trouxe e é o livro que eu tenho até hoje. Se Jesus foi traído, andou com Judas e não conseguiu imprimir o seu caráter em Judas, não vai ser o que eu vou conseguir. Jesus ficou falando 3 anos que ia ressuscitar. Quando Jesus morre, Tomé duvida. Pedro anda com Jesus o tempo todo e mesmo assim andava armado debaixo da túnica. Então o pastor ele precisa entender que vai acontecer de pessoas que vão andar com ele e que não estão entendendo nem ouvindo nada do que ele está falando. Isso é um fato. Se a gente pensar que é unânime, olha, eu fui curado em Ezequiel 3. Isso mudou a minha vida e minha perspectiva da minha liderança. Você foi curado de quê? Não, de problema com lealdade, deslealdade, ser traído. Por quê? Ezequiel 3 fala assim, vou te enviar para um povo de dura cerviz. Você vai pregar e eles não vão entender. Mas eu estou te enviando do mesmo jeito. É a mesma língua que a sua, mas eles não vão entender você. Então, acho que o grande perigo do pregador é ele quer ser aprovado e ser ouvido por todo mundo e aplaudido por todo mundo. Validação. Ele quer ter validação. A gente estava aqui conversando em off e o senhor falou, não, eu fiz isso, porque é o certo a fazer, e ponto final. Acabou, eu não quero saber se o outro gostou, se o discípulo gostou. Não, o que é o certo? Então, hoje nós estamos vivendo num tempo onde a grande maioria quer se comparar com um coach, quer se comparar com um cara que recebe like, e nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para pregar o evangelho. A verdade é amar pessoas. Mesmo que essas pessoas não entendam o nosso amor, nem correspondam ao nosso amor, a nossa obrigação é amar e continuar amando e continuar servindo essas pessoas, mesmo que elas não estejam entendendo essa pregação. Um exemplo, eu fui ovelha do bispo Ronaldo Rodrigues Pereira, foi bispo da Igreja Metodista Wesleyana, ele é bispo de 625 igrejas, ele abriu mais de 400 igrejas no ministério dele. Eu fui criança e adolescente com ele. Eu não gostava da ministração dele. Você não gostava? Não gostava. Eu era adolescente jovem. Mas por quê? Eu era adolescente jovem. Ele ministrava e dava sono. Eu gostava de quem gritava, de quem pulava. Eu gostava de quem chamava na frente, dava rabo de arraio. Esse bispo tá vivo? Não, faleceu. Então... Faleceu. Mas quando eu cresci e eu fui estudar a palavra, quando eu fui entender o que era importante para o ministério, eu achava ele fantástico. Aí mudou a visão. Total. Eu que cresci, eu que precisava mudar. Entendi. Quando eu cresci, no enterro dele, eu ajudei a carregar o caixão e chorei no enterro dele. E falei assim, meu Deus, eu fui batizado por um gigante. Eu fui batizado por um homem extraordinário. Um homem extraordinário. E aí você me remete a pensar, e às vezes na nossa oração, nós estamos numa campanha de oração, e orando pelos pastores do Brasil, né? Nós estamos na campanha por volta de 12:00, e orando por os pastores em nome de Deus. Então nós vemos na internet muito escândalo, muitas pessoas falando mal de pastores. Que o pastor... Mas e o número de homens que talvez não seja tão eloquente, que não tenha tantos seguidores, que não é aquela pessoa que você possa dizer, ele é extraordinário, mas é aquele Noé, é aquele cara de uma única mensagem, aquele cara que tem uma mensagem pontual, que tem algo de Deus e muitas vezes é desprestigiado, desonrado e desvalorizado. Em algum momento você se sentiu assim, desprestigiado, desonrado, desvalorizado? Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Todo momento. Também o que acontece? Eu cresci na igreja, né? Então você ia pra igreja, acabava o culto de domingo, você ia pra sua casa, e você assistia o Gol do Fantástico e ia dormir para trabalhar no outro dia. Certo. Hoje em dia as pessoas vão pro culto, elas saem do culto, já ligam o celular e já começam a se comparar com outro culto da outra igreja.
com a outra mensagem da outra igreja, com outro culto que aconteceu. E aí, a pessoa, quando toda a comparação ela é ruim, porque ninguém está na mesma situação que você tá. Então, uma vez a pessoa falou assim para mim, veio a pandemia, né? Aí a pessoa falou assim, eu tô congregando agora com o Thiago Brunet. Assim, Thiago Brunet não tem igreja? Não, porque os livros, o material... Eu falei, caraca, como... Tu não tá indo pra... Não, eu assisto agora online, eu tô aqui online e tal. É o desigrejado? Só que aí o pai morreu e a pessoa entrou em contato comigo. Aí tem como você vir fazer o enterro? Meu Deus. Aí a vontade foi assim, não, liga pro Thiago Brunet, pô. Mas nada contra o pastor Thiago. Não, nada contra. Contra a pessoa que congrega online. Eu tenho contra a pessoa que congrega online. Porque então... aí vai pensar que ele tá fazendo uma campanha contra ele. Vamos estar com ele no Comerge agora no mês que vem. Vamos estar com ele. Quero tirar uma foto com ele. Ele é fantástico, ele é uma referência. Mas, remetendo ao que o senhor falou, o pastor local, ele é o que visita o hospital. Ele é o que vai na sua casa, ele vai Santa Ceia. No dia de chuva, no dia de sol. Ele tá lá. Esse que vai estar lá, esse que você vai ligar e vai te atender. Então, que conhece a história dele, da família. Que sabe, que não... De repente, esse é o problema, né? As pessoas estão tocando do pastor porque o pastor daquela igreja local, ele sabe a tua história. Também tem isso. Ele sabe quem você é, ele sabe. Aquele pastor de comunidade. Então, eu tava tendo um negócio que na Maré, teve um tiroteio, o policial foi baleado e um pastor passou e puxou o policial para dentro da igreja. Né? Aí eu nem vi o vídeo. Antes de ver o vídeo, eu falei assim, não é worship. Não tá de camisa preta, nem calça preta, nem de branco. Aposto que tá calça social e sapato. Quando a gente foi ver o vídeo, como é que o cara tava? Ainda de gravata. Falei, isso é assembleano. Isso com certeza é assembleano. Porque eu cresci na igreja wesleyana, que é parecida, né? Era parecida com a Assembleia. Quando tinha tiroteio, o pastor falava assim, o bispo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido. E ele ficava em pé e andando na frente. Né? Essa é a referência que a gente tinha. Muita ousadia, né? Muita fé. Uma fé assim, sem explicação. Esse pastor local é um pastor da fé. Ele não olha para ser feito à vontade, ele olha para levantar e andar. Ele olha para a enfermidade sair. Ele cospe no teu olho e esfrega para você voltar a enxergar. Esse pastor local, ele não está pedindo para ninguém ligar a câmera, ele não pede para ligar a câmera. Né? E nem fica ali, não tira uma foto. Não, nada disso. Nem gosta. Não é caricato, é uma pessoa espontânea do dia a dia. Eu conheço, e você conhece muitos homens de Deus, e a gente passa por isso. E quando você fala do Lealdade e Lealdade, é um livro que nós adotamos desde 2009 aqui na igreja. E todos os obreiros, quem vem para cá, para a nossa igreja, tem que fazer esse curso tem que fazer. Não. É obrigatório para atuar em qualquer departamento da igreja. Porque a verdade é, nós estamos vivendo numa época de muita deslealdade, das coisas muito relativas. Então, independente se é a visão apostólica, se é a Assembleia, se é Batista, as pessoas trazem o seu ranço, fazem as comparações. Aqui a gente tem um momento de desintoxicação, que é o quê? Porque na minha igreja, porque da onde eu vim, o pastor, o apóstolo, olha só, da onde você veio, onde tu tá? Onde tu tá agora? Tu tá onde? Tá aqui na plena unção. A mesma coisa na sua igreja. Tem pessoas que elas vão te amar pelo mesmo motivo que as outras pessoas te odeiam. É verdade. Então, aí você disse algo, que o pastor precisa ter consciência do seu chamado. Não é? Tem que ter consciência. E essa consciência eu acredito que você teve nesse longo desses 15 anos aí pastoreando, das sacudidas, né? De alguém que está de repente contigo, paz e amor, de repente, tô indo embora. Deus mudou o plano. Então, isso acontece toda hora, né? Porque primeiro as pessoas... eu quero falar para você que está me ouvindo, que às vezes não é Deus que fala com você. É a sua cabeça, o seu desejo, Deus falar com você. Geralmente, quando Deus fala com a gente, é o que a gente não quer. Geralmente. Então,
Tô aqui diante de um homem inteligente que podia estar fazendo um montão de coisa para ganhar dinheiro. E aí, às vezes, a gente mesmo quer ir embora da igreja. Mas a gente fica por quê? Por causa do chamado, por causa do propósito, por causa do que Deus está conosco. Então, várias pessoas já falaram para mim assim, ó, tô contigo. Várias. Ó, e a visão celular, um outro ponto negativo, é que a gente dá poder no líder, né? Não é o ponto negativo, ponto que pode melhorar. Ponto que pode melhorar. Você dá poder pro líder, então o líder tem a célula dele, aí ele tá lá e ele cresce, aí vira uma geração, aí ele vai lá e abre uma igreja. Tem isso. Então a pessoa, ele ganhou, ele fala assim, não, mas é meu discípulo, eu vou embora. Então assim... Não tem aquele negócio, tu é ungido, eu também sou? Tem. Tu é apóstolo, eu também posso Deus ser. Deus fala comigo. Mas geralmente quando a pessoa vai sair, que ela vai se desligar, vou falar o meu caso. Ano passado, eu ministrei mais na igreja do meu antigo pastor da Wesleyana do que na igreja do meu pastor. Então eu ministrei mais na igreja do meu antigo pastor do que na igreja do meu pastor atual. Sim. Então, o meu pastor, antigo pastor, tá fazendo célula agora. Ah, é? Então ele me chama toda hora para falar sobre célula. Ele me chama lá, toda hora não, mas ele me chama sempre, eventualmente para falar sobre o assunto. As filhas dele são líderes, me chamam para falar. Então, olha só, eu fiquei 30 anos nessa igreja, fui ovelha dele durante 20 anos e eu volto lá. Ele foi no meu podcast, eu vou visitar as filhas dele. Sexta-feira eu tô almoçando com a filha dele. Então, eu tenho contato. O senhor entende que eu saí de lá, mas eu não feri a lealdade. Não fechou a porta. Não fechei a porta. E não saiu por uma questão, eu quero abrir igreja porque eu quero ser um pastor, quero ser Nada um apóstolo. disso. Você recebeu um direcionamento, uma direção de Deus. E foi saudável. E foi saudável. Então, uma vez eu falei para ele assim, eu quero ser seu segundo para sempre. Antes de sair de lá. Eu falei isso para ele. Só que ele fala, não, você tinha que sair. Você tinha que alcançar outras pessoas. Ele falou comigo, eu fiquei chateado, lógico, porque eu te amava, como é que eu vou arrumar outro igual a você? Mas você tinha que sair. A pessoa desleal, primeiro, ela arma um golpe para sair. Arma um golpe, uma desculpa, conta uma história, um vitimismo. Ela começa a contar ela começa a fazer um discurso. Olha, você não é tão bom assim. Olha, você viu o que ele está fazendo? Ele começa a mudar o discurso dele. Esse é o primeiro ponto. Ele muda o coração. Mas você era muito bom, agora você não é tão bom. É a primeira coisa. Segundo, ele começa a colocar isso para fora para outras pessoas verem. E começa a despertar a desconfiança no povo. Distorcer a imagem do líder, como aconteceu com Absalão. Eu estava pensando nele aqui. Absalão já, olha, se eu fosse, tá vendo? Tua causa é justa. Mas, infelizmente, eu não sou o rei. Não sou o rei. A pessoa começa a fazer isso. E aí, ela vai e pega o coração do povo, de quem está lá, e vai embora. Então, no começo, já aconteceu comigo, eu ficava triste, chateado, mas agora eu falo assim, cara, vamos ver a melhor maneira para você sair aí. O que você quer sair? Quer quanto para sair? Quer o que para sair? Vai embora. Porque a pessoa decidiu sair, ela tem que sair da sua vida. A gente não pode ficar com quem não quer. E outra coisa, eu falei outro dia para um pastor amigo, mas eu falei assim, olha, na verdade, se você viver num ambiente em que todo mundo é teu amigo, todo mundo te aplaude, Deus, diz a Bíblia, que deixou 7 nações para treinar a Israel a arte da guerra. Então o Judas que aparece, o Demas que aparece, o Alexandre o Latueiro que aparece... É para treinar. É para nos treinar. Primeiro, treinar nossas emoções. Porque uma coisa é certa, você vai despertar o amor, porque amar quem nos ama é muito fácil. Mas você poder olhar para alguém e dizer, poxa, Jesus olhou para Judas e disse, amigo. Chamar ele de amigo depois de um beijo, depois de ser vendido. Jesus é extraordinário. É o melhor exemplo. Então, é isso que você... Então, assim, eu aprendi dessa forma. Então, hoje eu já quero resolver logo. Quando a pessoa quer sair, eu já falo assim, mano, vai embora. Eu só quero caminhar com pessoas que estão extremamente apaixonadas para fazer aquilo que eu estou fazendo também. Porque se não tiver, é melhor a pessoa seguir o caminho dela, caminhar na direção dela, e aí ganha tempo. Mas, algo que eu aprendi, e eu acompanho a Plena Unção durante muito tempo pelo fato de estar aqui no bairro. Então a gente conhece a história.
Todas as vezes que a gente está crescendo muito, a gente perde alguém. Mas isso tem uma resposta bíblica, que é o quê? Qual é a recompensa do crescimento? É a poda. Deus nos poda para a gente crescer mais ainda. Então, quando a minha esposa vai no salão, ela fala assim, não, eu cortei só as pontas para o cabelo crescer mais forte. Então, todas as vezes, graças a Deus, que acontece algo assim, eu já fico mais tranquilo, porque eu sei, vai vir um crescimento extraordinário vindo aí. E aí, ele vem. Quando você consegue entender essa temática, eu acho que é o grande desafio, é que as pessoas são desleais conosco, mas nós continuamos amando o próximo que vem da mesma forma. É isso aí. E porque esse é o perigo. Não ficar estigmatizado com aquele próximo, dizendo quem vem, vou atender as pessoas com o pé atrás. Não, porque traumas, tem pastores hoje traumatizados com trauma, porque, mas também tem muitos que não foram chamados para pastorear. Também tem isso, né? Por quê? É difícil sendo chamado. É difícil sendo chamado. Existe o pastor que é pastor auxiliar, o cara bom de Bíblia, o cara que vai para pregar num culto. Agora, conviver o dia a dia, ouvir um gabinete, 1 hora, a pessoa contando a mesma coisa. 10 vezes. A mesma coisa. Tem que ter coração. Tem que ter chamado, tem que ter coração de pastor. Tem que ter ou não tem? Tem, porque é difícil para quem foi chamado. Você imagina para quem não foi chamado? Se é difícil pra gente, que Deus chamou o nosso nome, que chamou a gente, olha, sai daí e vai pra lá. Se é difícil pra gente, você imagina pra quem inventou que não é chamado. Agora uma pergunta, desses 15 anos, do que você se arrepende? Agora eu vou apertar ele, começar a apertar, porque tá muito assim. Show. Tá muito... Me arrependo de não ter emagrecido antes. Você passou pela cirurgia? Perdi 70 quilos. Tu pesava quanto? 162. Então é por isso que eu não te reconheci depois de alguns dias. Eu emagreci nessa temporada de 15 anos, eu engordei uns 70 quilos, 50 quilos. Você pesava quanto? 162. É mesmo? O que acontece, pastor Marcos? Eu fui criado numa casa muito diferente. A minha casa é muito diferente. A criação que a gente teve na minha casa é muito diferente. Então eu e meu irmão... São vocês dois só? Só. A gente é muito determinado, não tenho muito essa de me arrepender não. O que fez, fiz. O que não fiz, não fiz. Eu sempre sou muito determinado. O meu maior arrependimento como homem hoje é não ter emagrecido antes. Aí você fez a cirurgia bariátrica? Fiz a cirurgia bariátrica, tem 4 anos e emagreci 72 quilos. 72. E você já tinha a tendência de engordar? Tinha tendência de engordar, só que eu fazia muito exercício físico. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre, sou professor de jiu-jitsu. Você é professor de jiu-jitsu? Sou. Poxa, eu vou chamar o irmão para um desafio. Tamo aí. Hoje eu tô no treino como eu fui campeão brasileiro de jiu-jitsu, de luta livre. Campeão? Campeão. E como crente? Crente. E nessa época eu tava mais ou menos, mas... campeão, campeão de luta livre. Dei aula durante muito tempo, eu sustentei minha casa dando aula de jiu-jitsu. E aí mas você já tava obeso? Não, na época eu dava aula eu não tava obeso ainda não, mas também não tava pastoreando. Aí foi pegando... Quando eu comecei a pastorear, eu parei de dar aula total, e aí fiquei só em um emprego. Eu tinha 2 empregos, entendeu? Entendi. Então, para você dar aula, você tem que treinar, você tem que dar uma corrida, você tem que dar uma malhada. Agora, essa cirurgia afetou a sua qualidade de vida? Não, só melhorou. Não, mas e quanto à comida? Tu antes comia bem. Comia tudo. Reduziu. Hoje você come bem menos e há desconforto se tentar, não? Cara, eu não passo mal de nada, não passo mal, eu sou benzão. É mesmo? Mas eu tenho um prato que eu como sempre nesse mesmo prato, a mesma quantidade. Tá. Não tomo remédio, não faço nada, eu me dei muito bem. Graças a Deus, ficou perfeito. Meu arrependimento é ter feito isso não antes. Um arrependimento que eu tenho, que não tem nada a ver com a igreja, é não ter estudado inglês quando minha mãe mandou. Certo. Porque meu irmão é formado em inglês, fala fluente, e eu tive a mesma oportunidade que ele e não abracei, faço hoje. Faço curso hoje, entendeu? Que bom. E planos futuros, desafio de igreja? Hoje a gente eu quero hoje tô abrindo uma igreja no centro. Ali no centro do Rio? No centro do Rio, Naquela área que está povoando?
Não, onde eu fui pastor na Mente, ali perto. Puxa, rapaz, eu penso no Rio de Janeiro ali, naquela área que ali está desguarnecido. Tem que ir para lá. Não tem, porque não tinha nada, estou levantando os prédios, lá não tem igreja mesmo. Eu estou indo para onde eu era pastor no começo. Mesmo? Estou indo para o mesmo lugar. Não na Mente Sai, é uma rua ali próximo. Já estou fazendo cultos lá, tenho células lá. Ali precisa. Isso, estou indo para lá. Ali precisa, centro do Rio, na verdade, com essa mudança, com o VLT, o Rio, as lojas fechadas, tudo ruim. Muito prédio abandonado, muito cracudo, né? Muito. Como você tem visto esse desafio hoje com o número de viciados jogado na sarjeta que a gente passa no centro do Rio, tá uma crise. Nós estamos vivendo uma crise com essa epidemia de drogas aí gigante, e o próximo governante que vai entrar, ele precisa olhar para isso com atenção gigante. E uma sugestão, não vão me ouvir, mas uma sugestão é procurar os pastores, porque se a igreja parar de fazer o trabalho dela com moradores de rua e com viciados, você pode ter certeza que vai triplicar o número. O senhor sabe disso, né? O senhor a gente faz já um trabalho aí tentando... nós fazemos o drive-thru aqui na porta da igreja, que tem dado um resultado fantástico. A gente conhece. E eu acho que tem sido o evangelho intencional, o evangelismo intencional, que é hoje uma nova, não é uma nova modalidade, mas deve ser implementado nas igrejas. Por exemplo, domingo, Dia dos Pais, nós estamos fazendo rodízio de pizza para os pais. É um evangelho intencional, o evangelismo intencional, de trazer, como você usa lá uma estratégia de fazer um culto em cada casa, que eu acho muito importante. Eu só tenho assim a minha reserva quanto a isso, por conta do lugar que é, entendeu? Nem todo mundo está aberto para receber um estranho dentro de casa com os problemas que tem. É verdade. É um ponto que eu considero. Por isso eu escrevi um livro, um anfitrião, a chave da multiplicação. É esse livro? Pô, tu não falou do livro, fala do livro. Rapaz. Porque eu tenho alguns livros, mas são mais... Quantos livros tu tem? São 2 e um tá para sair agora. Qual? É só sobre visão do celular, né? Sobre consolidação para o mundo da visão, como reter as pessoas na igreja, que já que, um exemplo, a minha igreja não tem mídia, não tem nada, então eu tenho algumas técnicas, mecanismos, tecnologias que você faz para reter. E o outro é como você receber a pessoa em casa, como você abrir a sua casa para receber as pessoas em casa. Legal. Porque as pessoas usam um argumento assim, não estou pronto para abrir uma sala na minha casa. Verdade. Só que eu também não estou, o senhor também não está, ninguém está pronto. Cada um está dando a sua dificuldade. Então a gente apresenta algumas coisas que você ajusta e você vai ver como vai ser bênção você ter um culto na casa. Por quê? O senhor lembra do chá amargo? O senhor lembra da oração nas casas? Isso tudo é célula. Só com outro nome. Com outro nome. Com outra perspectiva. E se você ajustar isso dentro da sua realidade, você consegue ter. Então, como era uma bênção, as pessoas iam na minha casa, na época da Wesley, iam orar para minha mãe, orar pelo meu pai, aí fazer um giro nas casas. Então, isso tudo pode ser adaptado. E é isso que eu escrevo no livro, para ajudar as pessoas a terem uma célula saudável dentro de casa, para ser bênção para casa e ser bênção na igreja. Só para terminar, para dar um breve testemunho. Sim. Minha mãe me levou para a igreja, mas não aceitou Jesus. Quando a gente começou a IAF aqui, eu comecei na minha casa, a casa encheu, fui para casa do meu sogro, encheu, e a casa da minha mãe era maior. Então eu fui para casa da minha mãe. Eu pedi a ela deixou. E eu falei assim, mãe, para te ajudar, eu vou apagar a luz. Aí eu fiquei fazendo culto lá. Quando acabou o culto, arrumei um lugar, que foi pro BRM, ali na Ernesto de Souza, o teatro. Minha mãe falou assim, pô, queria que a igreja continuasse aqui. Eu falei, mãe, não vou pagar a luz não. Já tô indo para outro lugar. Ela, não tem como deixar uma célula aqui? Eu falei, mãe, eu não vou pagar mais a luz aqui, não vou te ajudar mais. Ela, não, pô. Essa célula aqui me trouxe paz. A casa agora tem paz. Graças a Deus. Aí eu deixei a célula na casa da minha mãe às quartas-feiras. Botei uma pessoa para ser o líder lá. Passou 3 meses, eu batizei minha mãe. Que bênção. Nas águas. Então você tem a experiência, né? Bom, estou conversando aqui com o bispo Wellington Lima, da IAF, de uma igreja aqui na Barão de Mesquita. Fala dos cultos dos dias. Culto domingo, 10 da manhã, 18 horas, e quarta-feira, às 19h30. E também deixa o telefone, caso alguém queira convidar o nosso bispo, homem de Deus, pai de família, abençoado,
Fala mais. Meu telefone é 996167012, mas o Instagram também fica mais fácil, Bispo Wellington Lima. A gente vai colocar essas informações aqui na tela. Amigo, foi muito bom te receber. Prazer. Nós somos parceiros aqui, eu quero que a tua igreja vença, plena unção e extensão da tua igreja. Amém. Amém, pode contar, e nós estamos juntos aqui. Que Deus em Cristo abençoe a você que nos assiste. O nosso irmão Urbino, rapaz, terminando, de tanto eu falar do nome dele, ele aqui trouxe que existe um número exato oficial de quantas pessoas no mundo se chama Urbino, pois a base de dados globais não cobre registro civil de todos os países. O nome é uma variação, uma rara ligada à raiz latina ou italiana urbino, o etmo ou do urso, aparecendo de forma muito esporádica em registro. Peraí, na Itália e nas Filipinas. Então esse nome é um nome que só tem 3 pessoas em todo o mundo? Em todo o mundo. Mas o nome dele já foi trocado para Abner. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Fique na paz. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Compartilhe, participe. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Paz. Obrigado por caminhar conosco neste podcast. Que esta palavra tenha edificado a sua vida. Permaneça firme. Permaneça em Deus. Nos vemos no próximo episódio. Canal Plena Unção.